A paz do Senhor Jesus, é com grande alegria, satisfação na alma que estamos de volta para dar continuidade a mais um resumo breve da nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudando a segunda lição do terceiro trimestre de 2020. A lição de hoje tem por título Despertamento Espiritual, um Milagre. O texto áureo está em Romanos capítulo 13, verso 11, e diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A verdade prática nos diz assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe nós encontramos no livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e também no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Despertamento fala de sair da inércia. Quantas pessoas que estão paradas na obra de Deus, né? É comum nós verificarmos pessoas que estão se desanimando diante das situações, principalmente quando elas se agravam, traz uma dificuldade, a pessoa prefere ficar no seu canto, como dizem, né? Está ali parado e acha que com isso está tudo bem. Eu costumo dizer que não há ninguém parado na obra de Deus. Ou você está avançando, ou você está regredindo, né? Ou você está firme com o Senhor, ou você não está firme com o Senhor. O despertamento é um chamado ao retorno para estarmos firmes com o Senhor, fazermos a sua obra como Ele nos chamou para fazer. Nós temos exemplos de grandes homens de Deus que foram despertados para fazer esta obra. O Senhor, Ele é soberano, e nessa soberania os seus planos não serão frustrados. Ele continuará e seguirá com seus planos. Porém, Ele está contando conosco. Se nós dermos ouvido e atendermos o chamado de Deus, seremos muito, muito usados na presença do Senhor e na sua obra. Que Deus possa realmente encontrar homens e mulheres valorosos que realmente se entregam na obra. Eu tenho uma ordem, recebi uma ordem dele, ide pregai. Um dia Paulo falou sobre isso. Ele disse: eu não posso ser desobediente à visão celestial, eu tenho que prosseguir. Ainda que há empecilhos, ainda que há dificuldades, temos que prosseguir. O despertamento é um interesse de Deus em nós. Nós temos que entender a chamada de Deus e participar realmente, porque a obra de Deus avança e é um projeto grande de salvação. Deus quer salvar essa humanidade. Ele conta comigo, conta com você. Não esteja parado, não esteja desanimado, não esteja olhando a crise e dizendo que está tudo fechado, está tudo parado. Não, a obra de Deus prossegue, você é usado por Deus, você é instrumento de Deus, esteja na mão de Deus, se coloque à disposição, que Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida, seja dentro do seu próprio lar, no seu trabalho, na rua, onde nós estivermos, nós somos um homem de Deus, uma mulher de Deus, que temos um compromisso com a palavra. O item 1 desta lição trata sobre o despertamento espiritual, emana do próprio Deus. Deus é soberano, Ele está no comando de todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. Nenhuma das coisas acontece fora do seu propósito. Deus não é pego de surpresa em nenhuma situação. Todas as situações, sejam elas fáceis ou difíceis para nós, para Deus está sob o seu controle. É Ele que permite. E assim aconteceu com o povo no passado. Eles estavam se corrompendo. Deus tirou esse povo do Egito para que eles fossem santos, separados de Deus. Que eles fossem chamados como propriedade particular. Deus tirou eles com mão forte. Deus operou milagres, maravilhas. Mas eles se corromperam, se contaminaram. Eles se misturaram com o povo deste mundo. Deus não aceita. A vontade de Deus é a separação do homem santo de Deus deste mundo. Isso não quer dizer que a gente não se relaciona com as pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz: se nós fôssemos viver separados das pessoas do mundo, seríamos necessários sair do mundo. Mas nós não podemos conviver com o mundo, aceitando a imposição do mundo. Aos Romanos, ele diz que nós não devemos conformar com este mundo, não devemos tomar a forma deste mundo, mas compreender a vontade de Deus. E porque o povo de Deus transgrediu, Deus o levou para o cativeiro babilônico. Eles estavam lá aprendendo a servir ao Senhor, a abandonar os deuses estranhos, a realmente ter o Senhor Deus como o Senhor das suas vidas.
reconhecer que é um Deus soberano. E tudo isso no propósito de Deus. Tanto que Daniel, ele ora, em Daniel 9, no verso 2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se acabar as assolações em Jerusalém, eram 70 anos. Esse Deus tinha tudo sob controle. Eu entendi pelos livros. O livro de Jeremias foi escrito mais de 100 anos antes da hora que Daniel está tomando ciência dessa situação. Ele diz: eu entendi. E o livro de Jeremias, Jeremias, capítulo 29, versículos 10, o versículo 11 também fica bem claro para que a gente compreenda como que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Ele diz assim, o verso 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Deus disse: eu vou levar vocês, eu vou trazer de volta. Vocês precisam aprender a me obedecer. É o pai corrigindo os filhos. E Daniel, isso aqui foi escrito, o profeta profetizou mais de 100 anos antes. Daniel está lendo, eu entendi que era 70 anos e eu cheguei à conclusão, está próximos esses dias, e fui buscar o Senhor para saber como que isso vai acontecer. Se você está cativo num determinado reinado, cativo na Babilônia, como sair agora e voltar para casa? Como que isso vai acontecer? Quem vai dar essa autorização? Como que nós vamos sair? Nada. Olhando a situação em volta, não se via solução. É assim que acontece nos nossos dias. Quando você olha à sua volta, tem hora que você diz assim: não há nada que resolva isso. Não tem como. Não há situação que mude isso. Parece que as coisas estão fora do controle de Deus. Mas não, Deus está no controle, está fora do controle dos homens. Você e seu entendimento é simples, não consegue ver. Os homens de Israel, eles estavam lá e não sabiam. Eles não sabiam eles não estavam cientes desse propósito de Deus. Mas Daniel entendeu, profeta de Deus, e ele foi orar ao Senhor. Ele disse: Senhor, eu preciso de ver essa resposta. Eu quero entender isso aqui. Porque ele era um profeta de Deus, ele tinha que ter a palavra de Deus. Nós, como homem de Deus, temos que ter a palavra de Deus para esse mundo. Esse mundo precisa de sal e luz, e nós somos sal e luz para esse mundo. Nós temos os segredos de Deus revelados a nós. A palavra de Deus fala conosco. Nós dizemos a esse mundo: peraí, calma, gente. Calma, o Senhor está no controle. Está difícil ali? Sim, está difícil, mas o Senhor diz: estou convosco. Está com realmente uma luta? Sim, ele disse: mas vamos combater o bom combate até o fim. Vamos, eu estou convosco. Nós temos uma caminhada, mas é uma caminhada de vitória. O poder emana de Deus. Deus está no controle de tudo. Veja o verso 11, ele diz assim ainda: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu tenho um pensamento de paz com vocês. Vou levar vocês, corrijo, trago de volta. Vocês vão aprender a lição e voltam para casa. É uma luta, uma dificuldade. Tem momentos, irmão, de dificuldade que a gente passa, que a nação passa, que as pessoas passam. É Deus corrigindo, é Deus operando, é Deus fazendo milagre. Deus está no controle de cada situação. Deus está no controle de cada crise. A mensagem desse trimestre os princípios divinos em tempo de crise. Mas Deus está no controle de todos eles. O crente não passa crise. Deus está no controle. Eu te levo para a Babilônia, eu te guardo, eu te acompanho, eu conduzo você, dirijo você, dou livramento. E o homem de Deus que foi fiel, Daniel, seus companheiros, todos aqueles que foram fiéis, sempre tiveram dificuldade, mas viram Deus operar. Quem confia no Senhor, Deus opera, faz milagre, e ele caminha sempre glorificando o Senhor. O nosso Deus tem resposta, o nosso Deus é Senhor, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia nos mostra, irmãos, Daniel orou, a Bíblia nos mostra que todos aqueles que oraram tiveram resposta. Quem ora, vê Deus operar. Quem ora, recebe a resposta de Deus. Quem ora tem uma resposta para aqueles que estão em dificuldade, que estão em lutas, que não conseguem ver o caminho. Quem ora sabe que Deus está no controle de todas as coisas e confia. Nós temos atitudes a tomar. E tem que ser segundo a vontade dele. Esse é o propósito da nossa a verdade prática disso, é entender a vontade de Deus. Eles foram para lá, ficaram 70 anos no cativeiro, para Deus tirar deles a idolatria, tirar deles aquele costume mundano da comunhão com os cananeus, e agora eles serem uma nação separada, povo santo, puro. Mas quem ora contempla as coisas de Deus
Quem ora contempla as novidades de Deus, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Elias orou, a Bíblia diz, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou, aleluia. E Deus reteve a chuva, orou de novo e Deus mandou chuva. Quando a pessoa ora, tem comunhão com Deus, irmãos, ele sabe o que Deus faz, ele sabe que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, e ele vê a resposta de Deus acontecendo bem juntinho dele. Ele sabe que o que está acontecendo é resposta de oração. Às vezes está difícil, mas é Deus mandando. Daniel orou, Deus respondeu a oração. Agora tem uma atitude do povo. O próprio Jesus orava. Jesus, tudo que ele fez, ele orou. Constantemente você encontra versículos falando, Jesus subiu ao monte para orar, ele foi até um local retirado para orar, ele se afastou, foi orar. Quando ele subiu ao monte, ele orou, ele diz assim, chegou e encontrou os discípulos dormindo, se vocês não podem orar comigo nem uma hora, vocês não mantêm comunhão comigo nem uma hora, vamos orar. Vou subir de novo lá, vou voltar a orar, vamos orar um pouquinho. Irmãos, é um convite, vamos falar com Deus. Deus tem resposta, Deus tem a solução, Deus tem a direção. Vamos orar um pouquinho? Vamos buscar o Senhor antes de falar alguma coisa, antes de reclamar, antes de se desesperar. Vamos orar. Deus tem uma resposta para nós. O item 2 da lição vai tratar sobre as finalidades do despertamento. Qual a finalidade? Por que Deus traz um despertamento? Deus traz um despertamento porque Ele quer mudar alguma coisa. Ele quer cumprir a sua vontade. O despertamento é cumprir a vontade de Deus. A verdade prática diz assim, né? O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A pessoa que entende a vontade de Deus, ele se desperta. Por quê? Porque Deus quer fazer alguma coisa. O despertamento é colocar o homem na dispensação de Deus, na vontade de Deus, na direção de Deus. Deus conta comigo, com você. Ele quer nós despertados, prontos para fazer. Quando nós vemos, agora o homem tem o livre-arbítrio. Ele faz se ele quiser. Ele pode dizer não. Se você não fizer, Deus chama outro. Esther foi assim, capítulo 4, verso 14 de Esther, fala, você foi chamado para esse tempo, mas se você não fizer, socorro, Deus vai mandar. Mas quem sabe Deus quer usar você. Mas se você ficar parada, se você não tomar uma atitude, Deus manda outra. Deus não vai deixar de fazer o que Ele vai fazer. Agora Ele pode fazer usando você, ou pode fazer sem você. Mas que seja, irmãos, usando a todos nós, que nós possamos estar no projeto de Deus, no plano de Deus, no propósito de Deus, e caminharmos como igreja vencedora, como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. Olha que grande despertamento, que avivamento, que poder de Deus. Fomos revestidos de poder para evangelizar o mundo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E depois, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus conta conosco. Deu o Espírito Santo a nós, colocou em nós o Espírito Santo, revestiu-nos do Espírito Santo e nos mandou caminhar, fazendo a sua vontade. Aleluia, que possamos ser cumpridor da vontade e dos propósitos de Deus. Eu me recordo aqui agora de 2 Reis, capítulo 3, verso 16, quando o rei de Judá, Josafá, Jorão, rei de Israel, e o rei de Edom, eles foram contra os moabitas, e em um determinado momento, eles não têm água. E eles não sabem agora se voltam sem água, ou se eles enfrentam o inimigo sem água. Eles precisam de uma resposta. Quem tem essa resposta? Um homem que ora, um homem que fala com Deus. Eliseu é um soldado que está ali no meio. É chamado e dá uma palavra. O meu Deus, Ele vai mandar água, mas vocês vão ter que cavar aqui. Vocês têm que fazer buraco aqui. Porque não vai haver vento nem chuva, mas o vale vai se encher de água. Como é que Deus vai fazer? Você tem que crer no milagre, você tem que crer na operação de Deus. Quando o homem de Deus fala, é porque Deus tem uma resposta. Deus revela o seu segredo aos seus servos. E aqui ele dá uma palavra para Eliseu. Eliseu fala com aqueles homens. Eram comandantes, eram governantes, eram generais, eram homens de autoridade, mas eles precisavam de ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus disse que tem que fazer cova. Aí tem o livre-arbítrio. Se você fizer a cova, você tem água. Se você não fizer, a água vai passar, porque o vale vai se encher de água, mas a água vai passar. Se você fizer a cova, você vai ter a sua água. Você está precisando disso? O que você precisa? O nosso Deus tem resposta. O nosso Deus quer encher teu vale. O nosso Deus quer te mandar a água que você precisa. Mas você precisa cavar.
Mas você precisa se esforçar um pouquinho, você precisa se mexer, sair do lugar, sair da inércia, despertar, sair da inércia. Grandes sonhos, grandes vontades não acontecem se você não estiver na direção e no propósito de Deus. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Moisés foi um homem chamado por Deus. Agora veja, irmãos, que ele relutou tanto, porque a vontade do homem, a vontade de Deus vai acontecer. Mas o homem tem que aceitar a vontade de Deus. O despertamento é isso, é você aceitar a vontade de Deus, a direção de Deus, e você participar do projeto de Deus. Nós não fazemos planos. Os planos, a Bíblia diz que os planos no coração do homem, mas a resposta vem de Deus. O homem pode até planejar alguma coisa, mas é Deus que dá o caminho, é Deus que dá a direção, é Deus que dá a resposta, porque os seus planos, seus pensamentos são muito mais altos que os nossos planos e pensamentos. Ele tem pensamento de paz, ele quer tirar o povo do cativeiro agora e levar para a nação de Israel para realmente reconstruir a nação, reconstruir o templo primeiro, a adoração, o templo tem que voltar. Mas aí ele conta com os homens, ele pede que esses homens façam. Quando ele foi tirar o povo do Egito, ele chamou Moisés. Vai em Êxodo capítulo 3 e também o capítulo 4, verso 14. Esses dois capítulos vai mostrar um homem dizendo assim: quem sou eu para estar no propósito de Deus, para estar na direção de Deus? Quem sou eu para... Eu vou lá diante de um faraó e ele com seu exército, e eu vou chegar lá e dizer: Deus mandou libertar o povo, e ele vai me perguntar quem é o seu Deus, eu vou dizer: quem é esse Deus? Como é que eu vou mostrar? Qual o exército que eu tenho? Qual a força que eu tenho? Qual o poder que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu sou um pastor de ovelha, cuidando das ovelhas do meu sogro. Eu não tenho essa autoridade. Mas Deus disse para ele: eu sou, vou contigo. Eu sou, te enviou. Você vai dizer: Deus me mandou aqui. Ele disse: mas espera aí, como é que eu não tenho autoridade nenhuma? Se Deus está contigo, você é a autoridade. Você é o representante de Deus. Aí Deus fala com Moisés de tal forma, dizendo assim: ei Moisés, o que você tem na mão? Ele disse: uma vara. Ele se joga no chão, a vara virou uma cobra. Ele disse: pega pela cauda. Ele pegou, ela virou vara novamente. Ele disse: então agora coloca a mão no seio. Ele colocou, ele disse: tira, estava leprosa. Disse: coloca de novo. Ele tira, aí ele tirou, estava curada. Ele disse: é assim, agora é milagre, agora é poder, agora é unção, agora é glória, agora é a minha presença, sou eu fazendo. Vai lá, Moisés, você vai tirar o povo. E Moisés disse: mas eu tenho outro problema. Eu não sei falar, eu não tenho mais condições. Aí no capítulo 4, a Bíblia diz que Deus se ira com ele. Deus se ira com ele. Quem fez a boca do homem? A Bíblia chama atenção. Ele diz: o seu irmão vai com você. Deus irritou com ele, num certo sentido. É claro que Deus, a ira de Deus não é a ira humana, mas no sentido humano, é como se dissesse assim: ei, você não vai despertar não, rapaz. Sai desse teu mundinho, desse teu cantinho, sua vidinha. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos fazer mais para Deus. A sua vida não é ficar atrás das ovelhinhas lá no pasto, cuidando realmente do rebanho natural aqui não. As coisas materiais, simplesmente. Eu estou ocupado demais aqui, eu estou aqui. Deus se manifestou numa sarça para você, o fogo de Deus se manifestou, a voz de Deus se manifestou, o poder de Deus se manifestou, a autoridade de Deus se manifestou. Ele disse: agora eu tenho um projeto grande, eu quero libertar o povo, tem muitas vidas para ser salva, para ser resgatada, e Deus conta conosco num despertamento grande, eu e você fazendo a obra de Deus. É eu mesmo, você mesmo, é isso mesmo, somos nós, com a nossa simplicidade, homens simples e naturais, mas com um grande Deus poderoso conosco. Nós vamos em frente. Deus fala: leva seu irmão, vocês vão fazer junto. Irmãos, essa relutância é o livre-arbítrio do homem. Nós estamos sempre olhando para o nosso lado humano e pequeno, frágil, e dizendo: não tem condições. Quem é que vai libertar esse povo da Babilônia? Como é que vai ser isso? O texto diz assim, na leitura bíblica em classe. Esdras 1, verso 1. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor da boca de Jeremias, despertou o Senhor. Aleluia! Despertou o Senhor. Isso aqui é uma tradução, ou Esdras escreve praticamente o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. E ele diz aqui: despertou o Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Deus despertou Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, que tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, o nome dele, em Isaías 44, verso 28, está escrito assim: ó: quem diz de Ciro: é meu pastor,
e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Aleluia! Deus está usando o Ciro. Deus vai usar o Ciro, aqui Êxodo está registrando isso, mas já tinha sido profetizado quase que 200 anos antes. Isaías profetizou. Ele já sabia o nome do homem que ia libertar o povo da Babilônia e dizer para eles, vocês vão voltar para lá, vão reconstruir o templo e vão reconstruir novamente Jerusalém, vai voltar a viver. E Deus já tinha todo o seu projeto traçado. Ele já contava com o homem, até o nome dele. Deus conta conosco, irmão. Quando Deus foi falar com Jeremias falou, eu sou uma criança. Ele disse, pois é, eu fiz um projeto com você antes de você nascer. Eu já te santifiquei, já te dei as nações por profeta. Deus já fez um projeto conosco. Deus conta comigo e com você. Um grande despertamento na nossa vida. Precisamos nós tomar a decisão agora. É o livre-arbítrio. Você quer ir? Não quero. Prefiro ficar aqui. Então, você não vai participar do projeto de Deus. Se você não caminhar com Deus, você não verá o milagre de Deus. Se você não andar com Deus, você não verá o que Deus pode fazer através de você. Deus conta conosco. É um grande projeto de salvação. Salvar vidas. Salvar a pessoa que está aí do seu lado. Sua esposa, sua família, seu marido, seus filhos. Quantos estão precisando de salvação e de uma palavra de vitória? Você pode ser o despertado para fazer isso. Como é que você faz? Ouvindo o chamado de Deus. E é o item 3 da nossa lição, diz assim, Deus cumpre a sua promessa. Ele falou que ia tirar, ele vai tirar. Quem é que ele vai usar? Quem estiver disponível. Quem realmente atendeu o chamado dele. Quem ouvir a sua voz e se despertar. Se eu quero, eu estou pronto, eu quero participar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero. O Senhor, ele disse, ide ensinar em todas as nações, e ele foi cooperando com eles, o Senhor, aleluia, eu quero o Senhor conosco, disse ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser-me eis testemunho, eu quero o Senhor conosco, eis que estou convosco todos os dias, aleluia, irmãos, e ele diz assim, esses sinais cegos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão nova língua, pegarão em serpentes, não lhe fará dano algum, exporão a mão sobre os enfermos, curarão, expulsarão os demônios. Quantas coisas maravilhosas nós vamos fazer em nome do Senhor. Em nome do Senhor nós podemos tanta coisa, quem crê nele, esses sinais cegos que creem. São tantas maravilhas e poder que Deus colocou e Ele quer fazer como bênção para as pessoas e nós somos instrumento dele. Aleluia. Deus tinha propósito lá com o povo de Israel de restaurar os homens, restaurar a nação, restaurar o culto, restaurar os muros, trazer de volta a adoração. A idolatria foi arrancada. Deus tinha projetos grandes com Jerusalém, contava com homens. Contou até com o ímpio, Ciro. Contou. Veja, irmãos, Deus faz a sua obra e você vê, de repente, os movimentos políticos, sociais, antropológicos e etc. Todos vão caminhando e você diz assim, peraí, opa, Deus está agindo. Deus está agindo. Eu estou vendo a mão de Deus favorável. Eu estou vendo Deus abrindo portas. Eu estou vendo Deus usar pessoas. E quantas vezes eu vejo pessoas criticando esse ou aquele governante ou comandante. Cuidado. Deus estabelece as autoridades são constituídas por Deus, nós temos que orar por elas, porque Deus as instituiu, como foi o caso daqueles de Nabucodonosor, por exemplo, para realmente corrigir o povo, para tirar a idolatria, mas de repente ele coloca o Ciro vem com uma outra mentalidade, agora ele diz assim, ei pessoal, vocês estão sem culto, vocês têm que ir para Jerusalém e reconstruir o templo, e reconstruir sua cidade, vocês têm que voltar a adorar o seu Deus. Ele tomou uma decisão vinda de Deus. O próprio Nabucodonosor, que viu Deus operar, que disse o Deus de Daniel é Deus no céu, não foi capaz de fazer tal atitude, porque Deus está no controle, no comando. Então veja, irmãos, é um momento de Deus, você tem que estar pronto. Você não tem que estar se preparando, nós temos que estar preparados. Pronto a participar da obra de Deus, pronto a, se Jesus voltar, nós estamos prontos para subir, com a vida consagrada, com a vida santa, viver esse mundo como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que fazer algo para Deus, arrebatar alguns, ainda que estão duvidosos, para levá-los ao caminho do Senhor. Veja o que ele disse aqui, o verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu a todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o povo, seja o seu Deus com ele, que suba
a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar nos lugares, andando, peregrinando, os homens dos lugares ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, e assim vai. Ele diz aqui tudo que tem que ser feito. Verso 5. Então se levantaram os chefes de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. Aleluia. Se o Espírito de Deus despertou você, se o Espírito de Deus, olha o que o texto diz, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, que a salvação está mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus está voltando, gente. Não fica mais parado, não. Não fica aí, não. Toma a decisão, nós temos que reconstruir, nós temos que reedificar, nós temos que trazer vidas para o Senhor. Quantas pessoas precisando de ser reedificadas, de voltar ao caminho, de aceitar novamente o Senhor, de reconciliar com Ele. E você tem essa palavra de reconciliação, você tem essa mensagem de salvação, você tem a palavra de vida eterna. Você pode dizer a essa pessoa para ela encontrar o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Veja, ele disse aqui, e o próprio Ciro disse, eu vou devolver aqui os vasos da casa do Senhor que tinha sido retirado, eu vou devolver, vocês voltam. Irmãos, sabe o que aconteceu? 50 mil judeus voltaram. 50 mil judeus. Teve muita gente que não voltou. Teve muita gente que ficou para uma outra leva. Disse, dessa vez não. Eu estou bem aqui, eu já me estabeleci. Eu tenho família, eu já tenho aqui um novo pensamento, uma nova história. Eu já construí minha vida por aqui mesmo. Tem gente que já se conformou com o mundo. Tem gente que já tomou a forma do mundo. E lá Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que saber a vontade de Deus. Não tomar a forma do mundo. E esses, eu não vou... Acharam mais cômodo ficar, mas é o livre-arbítrio. Quem aquele Espírito de Deus despertou foi. Quem foi chamado por Deus foi. Quem ouviu a voz de Deus foi. Quem atendeu a palavra foi. Eu sei que teve gente que saiu ali dizendo assim, poxa, eu vou voltar, eu estou bem aqui, mas eu preciso ir lá. Eu tenho casa boa aqui, mas eu preciso ir para lá. Eu preciso ser crente, eu preciso ser fiel, eu preciso ser obediente. Paulo disse assim, tudo que eu tinha, repudei por nada, por esterco. Eu afastei de mim para, de alguma forma, levar alguém ao conhecimento da verdade, para poder fazer a vontade de Deus. Para poder fazer a vontade de Deus, eu deixei de lado muita coisa, eu abandonei muita coisa, tirei de mim. Veja, irmãos, é decisão. Você precisa sentir o toque do Espírito Santo e dizer assim, eu quero participar, eu faço parte, eu quero estar junto, eu aceito. Davi, por exemplo, quando ele chegou na área de batalha, ele foi levar alimento para os seus irmãos, e ele viu aquele gigante, e desafiando, e ninguém fazia nada. E ele, com o Espírito de Deus despertado, ele disse assim, ei, peraí, ninguém vai fazer nada não? Isso aí está afrontando o exército do Deus vivo. E eles disseram para ele, rapaz, fica em paz, fica na sua. Você não sabe nem o que você está falando, você não entende de guerra. Você é novo ainda. Irmãos, para fazer a obra de Deus não tem idade. Para fazer a obra de Deus tem que ter despertamento, tem que ter coragem, tem que ter entendimento do chamado divino, tem que ter visão do céu, tem que saber que é Deus que opera. Aleluia. Ele diz, espera aí, esse aí é incircunciso, isso aí não tem nada contra meu Deus, isso aí não vale nada diante do meu Deus, não pode ele afrontar o exército do Senhor. E ele vai conversar, e ele ainda diz assim, peraí, o que se oferece para quem derrotar ele? Aí disseram lá várias vantagens, né? Casar com a filha do rei, ter isenção de impostos, e outras benesses, e ele disse assim, eu quero, eu aceito, eu vou porque... Mas peraí, você vai expor sua vida, esse eu exponho. Eu quero ver a vitória do povo de Deus. Eu quero ver Deus caminhando no meio do povo. Eu quero ver Deus operando no meio do povo. Para Deus operar, Ele conta conosco, irmãos. Para que Ele faça o milagre, Ele conta com você na dificuldade. É assim, é nós, irmãos, que temos que ir para a fornalha, para Deus segurar a fornalha e para que o nome dele seja glorificado. É nós que temos que ir para a cova, para que Ele feche a boca dos leões, para que o nome dele seja glorificado. Ele conta conosco. Ele nos chamou para que nós participássemos desta bênção maravilhosa. No último item da lição diz assim, o despertamento torna os homens obedientes à palavra.
aqui, como nós lemos, ele disse assim, vocês vão, quem não for, oferta. Tem várias pessoas deram ouro, deram prata, ajudaram com as suas fazendas, para que eles chegassem lá e reconstruíssem o templo, e também o muro, e depois a cidade fosse sendo reconstruída. Ele disse e muitas pessoas deram, voluntariamente ofereceram. Quantas pessoas não podem fazer a obra, mas pode contribuir, pode ajudar, pode ofertar na obra, pode entregar ao Senhor. E eles disseram, vamos investir na obra, vamos fazer algo para Deus. Tem muita gente, irmãos, que despertado por Deus está fazendo a obra de uma forma espetacular. Nós podemos fazer a obra de Deus aonde estamos, a partir de onde estamos, porque o Senhor conta conosco e Ele nos garante vitória. Todos nós podemos participar. Agora, quando Deus quer fazer, Ele faz. E Ele mandou que eles voltassem. E o povo agora tem líderes, chefes, sacerdotes, levitas, todos aqueles cujo Deus despertou o seu espírito voltaram. Aleluia! Quantos voltaram? 50 mil na primeira leva. Voltaram para um local que está destruído. É uma oportunidade de reconstrução. É a oportunidade do recomeço. É a oportunidade de você fazer algo para Deus. De você servir ao Senhor. Ah, mas lá está tudo destruído. É lá que Deus conta comigo. Neemias, como é que está lá? Está destruído. Ele disse, eu sentei e chorei. Orei a Deus, pedi, Senhor, me dá uma estratégia. Me ajuda. É assim, irmãos, pessoas que sentiram o chamado de Deus, que oraram, que sentiram, Deus quer fazer algo, vou orar. Elias orou, Neemias orou, Daniel orou, Jesus orou. Nós precisamos orar, porque Deus quer fazer algo. Deus quer fazer um milagre grande. A cada momento que as coisas apertam, é porque Deus quer fazer algo grande. A cada vez que o vale é fundo, é porque a montanha é alta. Deus quer fazer algo maravilhoso, mas Ele conta conosco. Deus proclama um despertamento para que algo seja reconstruído, para que vidas sejam reconstruídas, para que nação seja reconstruída, para que o templo volte a ser reconstruído e haja adoração perfeita. O templo hoje é nosso. Hoje nós participamos, nós somos o templo, nós somos a cidade, a nação santa, o povo adquirido. Nós somos as pessoas que precisam de reconstrução. Se você ainda não faz parte desse edifício santo, se você ainda está como pedra abandonada, como uma peça fora deste edifício, venha fazer parte do corpo de Cristo, venha fazer parte da igreja, venha ser reconstruído, venha ser edificado. E nós, irmãos, somos esse instrumento de Deus para ajudar nessa edificação. Deus nos colocou nesta obra. Nós estamos aqui para edificar, para consolar, para ajudar, para trazer a palavra de Deus que restaura a vida, para anunciar o dia aceitável do Senhor. Conte com a direção de Deus. Deus está no controle de todas as coisas e Ele quer ver você vencedor. Venha fazer parte da obra de Deus, da casa de Deus, do caminho do Senhor, da família de Deus. E você terá salvação, perdão e edificação em sua vida. Aleluia, nesta caminhada. Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana abençoada, que a sua jornada, a sua caminhada seja na direção de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, a você e sua família, na paz do Senhor.